Bom dia pessoal, mais um CRI, por isso falei. Um vídeo dessa semana, estou gravando aqui nesse ambiente do retiro maravilhoso, que eu estou da Escola de Ser, do Ministério Sena, comunidade evangélica Novo Amanhecer, porque sempre há uma nova oportunidade, um recomeço, né, para o Senhor. Então eu recomendo realmente que todos, homens e mulheres, possam viver esse tempo, né, principalmente os casais juntos, porque a mulher é o final desse processo de cura, né? Esse processo de aperfeiçoamento do seu caráter. Ela é coroada pelo esposo. Aí a esposa, apesar ao final desse processo do esposo, que entende seu lugar de sacerdote, que assume o seu lugar na família, no reino, no ministério, é colocada uma escola sacerdotal nele. É um momento bem maravilhoso, né? Eu fiz a primeira vez em 2017, onde Deus falou comigo sobre o meu casamento, sobre a minha futura família, né? Que Ele realmente tinha algo para mim, coisa que eu já não achava mais que fosse possível. Inclusive tinha conversado com meu filho sobre seguirmos sozinhos, né? Essa vida em Cristo. Meu filho tinha aceitado, porque a gente sempre foi muito parceiro, muito amigos, né? Mas em 2017, quando eu fiz a escola de ser, Deus me mostrou: não, eu frustrei teus relacionamentos, porque eu tenho algo para ti, algo específico para ti. E começou a me preparar para este lugar, né? Na aula as aulas que tem, realmente Deus fala muito conosco, né? Principalmente sobre o lugar que eu estaria, o lugar que não é meu, o lugar de governo. Por eu ser sempre uma mulher já decidida, já à frente, já ter essa independência comigo já há muitos anos. Então, eu até cheguei a ministrar isso, né, no culto de mulheres no ministério que eu faço parte hoje, sobre Vasti e Esther, né. A Vasti representa esse lugar de independência, né, de um lugar proposto hoje até pela sociedade, né, onde a mulher faz o que o homem também faz, quer o que o homem também quer. Eu posso, eu faço, eu aconteço, preciso de homem para quê, né? E na verdade todas nós desejamos no nosso íntimo ser cuidadas e amadas. E esse é o papel do homem para com a mulher quando ela o respeita, quando ela o coloca no seu lugar de honra que ele também merece, né? E é uma via de mão dupla. Se você começa honrando o seu marido, por exemplo, se ele não é cristão ainda, você o ganha sem palavras, você o ganha através do seu testemunho de honra, de misericórdia, né? E não jogando na cara dele: é assim, é assado, você tá errado, para que fazer assim, né? Como a gente faz muitas vezes, né? Então a palavra que Deus colocou no meu coração, né, relembrando o primeiro retiro que eu vivi, é a palavra que inclusive eu já ministrei, foi o livro de Esther, né, onde conta que o rei Assuero, ele fez um banquete de 6 meses para conseguir, para se programar, né, com os principais príncipes da época, a fazer a guerrear contra a Grécia, né. Então ele mostrou toda a sua riqueza nesses 6 meses, né, com os principais príncipes. Ele mostrou todo o seu palácio, todo o seu poder, né, para convencê-los de que ele tinha sim condições de ir contra a Grécia e vencer. Só que depois de 6 meses ele ainda deu mais 7 dias, né, de banquete para as pessoas ali da cidade de Suzã, onde era o seu palácio de inverno. Então, no final desses dias, ele mandou chamar a sua rainha Esther, apenas para mostrar sua beleza. Imagina, 6 meses e 7 dias bebendo, ele com certeza estava bem alterado, né? E pelo contexto histórico, Esther muito possivelmente estava grávida, né? Até do sucessor do reino. Mas, trazendo para o nosso contexto de hoje, enquanto a rainha Esther dava, enquanto o rei Assuero dava o seu banquete, a rainha Esther estava com as mulheres dos principais príncipes, né? Porque elas não ficavam no mesmo ambiente a menos que os homens quisessem. Então ela estava fazendo sua festinha particular na casa de Assuero, né?
Então, trazendo para nosso tempo de hoje, quando eles foram chamar Esther para estar na presença do rei, a pedido do rei, ela se recusou. Ela não quis sair do seu ambiente, né, com as suas amigas, não quis parar o que ela estava fazendo para atender um simples pedido do rei, né? E isso influencia muito nos nossos dias de hoje, porque quantas vezes, né, o nosso esposo pede algo para nós e é um parto a gente fazer, né? Para que tu quer, né? Se vira, dá um jeito, ai, tu não pode pegar, aquela coisa assim, porque a honra, ela é medida nos mínimos detalhes. A obediência é quando você me pedir algo e eu vou lá e faço para você. Agora a honra é quando essa obediência, ela já produz bons frutos, porque quando eu não vou de má vontade. Quando eu vou, eu faço com amor. Quando tu me pedir algo, eu vou ver uma oportunidade de te honrar e não aquele enfado, aquela ira do porquê não sabe que já que vai fazer as coisas, porque não leva, entende? Então, trazendo para o nosso contexto, né? A desobediência de Vasti não afetou só a relação dela com o rei, porque ela, como esposa, ela creu que possivelmente depois, né, desse mal entendido, ele viria ao, ao seu juízo normal e falaria com ela, eles se entenderiam, eles conversariam. Só que ela não pesou a influência que ela tem. Então, às vezes, quando você quiser decidir algo em relação ao seu cônjuge e à sua família, pense bem que você vai ouvir, porque muitas vezes nossas próprias amizades nos levam a fazer coisas que nós vamos nos arrepender amargamente. Elas não estão interessadas na nossa felicidade, pode ter certeza. Não estão interessadas em ver tua família fluindo, você honrando o seu esposo e seus filhos, honrando as pessoas à sua volta. Não, elas estão interessadas, principalmente se elas não têm, né? Uma família abençoada, uma família em Cristo, uma família rendida aos pés do Senhor, que vive o sobrenatural, que vive um casamento feliz. Então essas pessoas naturalmente vão fazer com que você tome atitudes que ou vivam o que ela vive ou ainda pior, né? Infelizmente. Eu sei por mim, enquanto eu estava assim sofrendo a perda do meu filho, eu tinha milhões de amigas, né? Hoje que eu vivo um casamento saudável, incrível, na presença do Pai, raras pessoas me perguntam como estou, partilham das minhas alegrias, né? E realmente estão comigo nos projetos como esse que eu estou fazendo. Então a gente consegue ver que infelizmente a nossa alegria machuca mais as pessoas do que a nossa tristeza, né? E não deveria. Então quando você for decidir algo importante, peça primeiro orientação ao Espírito Santo, depois ao seu cônjuge, que ele, depois do Espírito Santo, é a pessoa que mais se importa verdadeiramente com a sua alegria. Agora, as pessoas à nossa volta, nós temos que cuidar muito com as más influências, porque ela decidiu numa empolgação sobre más influências e a sua decisão teve consequências. Por quê? Porque quando nós decidimos algo, não influencia apenas nós, nosso casamento, nossa relação, influencia as pessoas à nossa volta. Todas as pessoas estão nos observando. Como cristãos, nós somos embaixadores de Cristo, embaixadores do reino dos céus aqui na terra. Então, nós influenciamos sempre o nosso ambiente, as pessoas à nossa volta, a nossa geração. Então, quando ela tomou aquela decisão, ela influenciou milhares de mulheres. E devido à sua influência no reino, a qual nós também exercemos quando nós não honramos o nosso esposo na frente das pessoas e no nosso dia a dia em casa, porque não pense porque você faz em casa, as pessoas não vão saber porque elas vão. Quem tem o Espírito Santo sabe exatamente como está o contexto de uma casa, de uma família. Se elas são aquilo que elas demonstram. Não precisa que você fale. Nós temos discernimento no Espírito. Então, aquilo que você tenta esconder por debaixo do tapete, a lepra, como Neemias tinha, todo mundo consegue ver. Aqueles que têm discernimento conseguem ver. Você não consegue esconder do Espírito Santo. Então, a gente, devido a essa influência, foi destituída de ser rainha, né? Então, olha como as nossas consequências têm valor. E às vezes o que você tem com seu esposo hoje você reclama,
você não acha que é suficiente, você não acha que é bom o bastante, mas você está influenciando mulheres à sua volta verdadeiramente a ter um casamento cristão, a buscar aquilo que você vive, ainda que você ande insatisfeito. Muitas vezes mulheres à sua volta nem isso tem, né? Então a gente sabe que a gente pode edificar a nossa casa, a gente pode ser sábia com o nosso esposo, sem palavras, através de um testemunho de misericórdia, amor, cuidado e respeito. É muito importante a gente saber a linguagem de amor um do outro, que é o combustível do relacionamento que vai levar-nos até o final. Entender o temperamento um dos outros também, para saber como lidar e como falar, para extrair o melhor uns dos outros, né? Então, quando Vasti foi destituído, é claro que para o Senhor ele tinha um propósito, né? Porque em seguida, Assuero, né, sentiu saudade de Esther, né? Falta da sua rainha, da Vasti no caso, né? E o que aconteceu? Né? Os seus sábios conselheiros lhe disseram para fazer uma seleção, né? Para conhecer outra rainha, outra pessoa. E foi o que ele fez. Então chamaram as moças mais belas, né, para ser preparadas por um ano. E Esther foi fiel e obediente nos mínimos detalhes. Ela foi obediente ao seu tio, né, Mardoqueu, que lhe pediu que não revelasse a sua origem judaica, né, não revelasse que ela era judia. Ela foi fiel, ela não revelou. A pessoa, né, o eunuco que foi direcionado para cuidar dela, no momento que chegou depois daquele um ano dela ser apresentada ao rei, ela poderia pedir qualquer coisa para entrar na presença do rei, que eles lhe dariam para esse momento, né? Mas ela pediu exatamente o que aquele eunuco tinha falado para ela, né? Ela levou só aquilo em obediência, fiel àquilo que ele falou. E a sua obediência, no mínimos detalhes, foi honrada. Né? O rei achou graça aos olhos dela, o rei amou-a mais do que a todas e o rei a coroou como rainha. Né? Então, em tudo há um propósito e hoje nós podemos no nosso lar sermos sim coroadas como rainha. Se nos colocarmos no nosso lugar, se nós soubéssemos que o nosso lugar de esposa, de mulher em Deus, de mãe, de filha de Deus, é tão bom quanto ele é, esse lugar de cuidado é tão bom quanto ele é, nós não perderíamos mais tempo querendo ocupar o lugar de governo no qual muitas estão hoje, infelizmente, né? Porque o lugar de governo ele não foi feito para nós. Então essa pressão que nós sentimos no ombro, essa dor de cabeça excessiva, né, o organismo desregulado, porque nós estamos num lugar que não é nosso. Porque o governo, existe apenas um presidente. E o homem é esse lugar de governo. Ele faz uma coisa de cada vez, ele é centrado, ele é direcionado. É assim mesmo, é aos poucos que as coisas fluem. Mas a administração desse governo, existem milhares de pessoas no Congresso, existem milhares de pessoas na prefeitura trabalhando. Existem milhares porque a administração é necessário várias funções. Por isso que nós somos multifunções. Por isso que nós temos uma visão ampla para administrar o governo que está sobre o nosso marido. E o crescimento dele é o nosso. Se nós abrirmos mão de viver nessa sociedade egoísta, egocêntrica, onde o que importa é o meu eu, a minha felicidade, nós olharíamos para a nossa família com outros olhos. Nós veríamos o sucesso do nosso esposo como nosso e vice-versa. Você que é esposo, se você criar na sua casa um ambiente de crescimento, de encorajamento, de amor e cuidado para sua esposa, ela vai florescer e vai longe. Porque se você é um homem em Deus, você é um homem mergulhado na presença e na palavra dele, você sabe que você não precisa podar e oprimir a sua esposa. Ela vai estar próxima de você, ela vai crescer junto com você. Se ela é forte, você é muito mais. Ela foi feita especialmente para você, mas você precisa criar um ambiente onde ela possa florescer. Você precisa ser o primeiro a encorajar a sua esposa, a motivar a sua esposa a investir em novos projetos, a fazer tudo que Deus tem colocado no coração dela, que vocês façam em concordância, é claro.
Agora, se você criar um ambiente hostil, um ambiente de brigas, um ambiente, não, o negócio é comigo, eu que sou isso, eu que sou aquilo, eu que tenho um ministério sobre mim, infelizmente vocês vão viver algo em Deus, com certeza, mas algo sempre limitado e raso, sendo que Deus é multiforme, Ele é ilimitado, Ele é sobrenatural, Ele é surpreendente, sabe? A gente não tem como imaginar o que Ele tem preparado para aqueles que o buscam. Então, para que limitar Deus se vocês podem viver algo sobrenatural juntos? O crescimento um do outro é o seu. O crescimento do seu cônjuge é o seu. Entende? Seja satisfeita naquilo que Deus te deu. Seja sábia para edificar, encorajar, fortalecer o seu marido. Se ele é inseguro, se ele não tem essa iniciativa toda que você gostaria, encorajem ele a ter em amor, sabe? Engrandeça as decisões que ele tem nos mínimos detalhes. E exercite isso com ele, que com certeza ele irá mudar, ele irá florescer, ele irá mais longe. Mas seja sábio para esperar o tempo de cada um. Às vezes ele cresceu num ambiente onde o pai não tinha voz, entende? Então respeite esse processo e as coisas vão acontecer. A obediência de Esther deu grandes frutos, ela libertou, ela salvou uma geração. Agora ela conseguiu, né, que a continuidade da herança, da promessa do Senhor, do povo do Senhor continuasse. Não foi pouca coisa. E o que Ele tem para nós também não é. Dentro da nossa realidade hoje também não é. Agora vai de você se colocar nesse lugar. Enquanto nós estivermos no lugar de Vasti, jamais vamos ser Esther. Então que nós possamos, a partir dessa palavra, a partir de meditar no livro de Esther, homens e mulheres, meditem, venha a revelação que Deus vai trazer para vocês. Escolham a honra, a obediência aos mínimos detalhes e que a gente possa juntos viver um novo tempo sobrenatural, porque é nos mínimos detalhes que Deus se manifesta. O nosso Deus é um Deus de detalhes, o nosso Deus é um Deus de começos, o nosso Deus é um Deus grandioso, o nosso Deus tem grandes obras e grandes feitos aos seus filhos. Não limite o Senhor para aquilo que Ele tem para a sua vida e para a sua família e principalmente para o seu ministério. Que todos nós possamos desfrutar do novo tempo. Eu encorajo você a começar os seus projetos, a encorajar o seu esposo, você encorajar a sua esposa. Comece junto, edifiquem, mostrem ao mundo aquilo que Deus derramou sobre vocês, deixa transbordar esse amor e essa revelação que Deus tem trazido a você, porque as escrituras já estão fechadas verdadeiramente, mas elas estão fechadas até o Apocalipse, até a volta de Cristo, isso ainda não aconteceu. Há muita revelação para nos ser dita a partir daquilo que está escrito. Vamos viver os 5 ministérios dentro da nossa igreja. Vamos encorajar uns aos outros a viver a plenitude daquilo que o Senhor tem para nós. Vamos deslanchar, vamos deixar esse rio de avivamento fluir, transbordar em todos os ambientes que o Pai nos colocar, amém? Quando Ele lhe direcionar algo, quando Ele lhe apontar algo sobre o ministério, sobre a tua vida, aquilo que Ele quer derramar sobre você, não quer dizer que você vai começar hoje, que você precisa largar tudo. Existe um tempo de preparo, um tempo de processo. Aceite esse tempo, viva esse tempo, construa algo no Senhor e a partir de hoje também na sua família. Amém? Seus filhos vão ser frutos e consequência das suas escolhas hoje. Pense bem em cada uma delas, amém?